Olá, você é daquelas pessoas que acham os jogos digitais perda de tempo, que não traz futuro a quem os produz ou joga? Pois saiba que esse mercado é tido como promissor por pesquisadores por pesquisadores e tem ajudado a elevar a economia de vários países. Tudo isso a gente confere agora no mercado brasileiro no Rede de Olhares. Por que acontece isso? Por que esse retrocesso aqui no Brasil nesse mercado de games? O Brasil ele tem um histórico em todos os sentidos, na animação também. O games ele tem vindo junto com a tecnologia. Então, alguns países têm a tecnologia antecipada, né? Eles acabam recebendo essa tecnologia antes. O Brasil está despertando hoje para os games graças aos incentivos que tem do governo federal, que tem colocado alguns editais para games e muitos têm usufruído disso para fazer os jogos, para desenvolver os jogos. E nós temos que entender também que a internet sendo acessada, o Ministério da Cultura também entendendo que games pode trazer retorno, tudo isso é um conjunto de coisas que vai acabar nos levando à produção de games. A partir do momento que eu tenho ferramentas para qualquer pessoa, né, interessada produzir games, e eu tenho canais para distribuir isso, se eu fosse fazer isso há 15 anos atrás, era uma história totalmente diferente, né, produzir e comercializar um jogo. Hoje em dia é muito mais fácil isso, né? Nós temos ferramentas grátis, né, gratuitas, e a gente tem bastante acesso aos meios, nós temos cursos, nós temos internet, material, né, disponível. Tá certo, a gente está recebendo aqui alguns alunos do curso técnico de games, né? A Gabriele é uma delas, né, Gabriele? Tudo bem? Sim, tudo bem. Gabriele, nessa pesquisa que a gente mencionou agora no início do programa, os pesquisadores elencam esse mercado de games como promissor, como um mercado para o futuro. Você chegou a fazer alguma pesquisa quando escolheu essa profissão, o que fazer futuramente? Na verdade, eu escolhi isso tanto pela... minha família me ensinou bastante sobre games. A gente acabou convivendo muito com meu pai, minhas irmãs, tudo. A gente sempre acabou... Quando eu descobri que realmente tinha esses cursos e que eles trouxeram aqui para nossa cidade, isso me chamou muita atenção. Eu estava em busca de alguma coisa relacionada a computadores, um curso. Então, eu vi que pelo Sisutec do governo federal existia esse curso e, nossa, quando eu vi games, nossa, como qualquer adolescente, eu quero fazer isso. E eu fiz uma busca prévia daí e eu vi que o mercado de games era um dos mercados que mais crescia do Brasil. Na época que eu vi, ele estava crescendo 6% ao ano, que é uma média muito grande para o Brasil. E na base de produções de consoles e coisas parecidas, ele estava alcançando uma média de 98%, 96%. Eu vi que o salário médio não era ruim. Então, nossa, quando eu vi aquilo misturado a uma coisa que eu adoraria fazer, me interessei muito. Existem agora, faz um bom tempo, bons núcleos de animação no país, né? Recife tem uns núcleos legais e agora, acho que com a abertura que teve no final dos anos 80, com a relação à parte de informática, né? A gente tem muito mais acesso a equipamento e as produções estão cada vez com um nível mais elevado. Jean, a gente está com umas imagens de um jogo que você criou, né? Ou está em processo de criação? Tá em processo de criação. Queria que tu comentasse um pouquinho sobre ele. Ok. Falando um pouco então do jogo do Dalton. O Dalton foi uma ideia que surgiu aqui no Rede de Olhares mesmo, quando foi criado o personagem de vocês aqui. Do Camaleão, né? Você participou inclusive da seleção de nomes. Da seleção de nomes, né? E eu, mesmo que ele acabou não sendo o nome escolhido, eu acreditei que a ideia tinha potencial. Então eu desenvolvi esse game, quando eu tive a oportunidade, onde eu trato do Dalton, que é um camaleão daltônico, que ele não sabe muito bem trocar de cor. Jeremias que trouxe um verdadeiro acervo da memória, né? Do videogame. Aqui tem uma boa parte. Eu queria que tu me mostrasse aqui, Jeremias, assim, quais são aquelas peças fundamentais assim que tu não troca por nada? Olha, praticamente todos que estão aqui eu não troco por nada, teria mais. As mais raras seriam quais? Olha, mais rara acredito que seja essa do Doom aqui, que é um jogo
Vou mostrar aqui. chave, né, para o gênero tiro em primeira pessoa. Não foi o primeiro jogo, mas foi o segundo, digamos assim, o mais famoso, e que a partir dele surgiram jogos clássicos. Hoje em dia tu não poderia falar de Call of Duty, por exemplo, que é um jogo que todo mundo joga, assim, online inclusive, se não tivesse existido o Doom, né? Esse, no caso, para rodar em Nintendo. E isso no Super Nintendo, né? Essa versão é a do Super Nintendo, o original foi feito para computador, né? E qual seria aquele teu jogo inesquecível? Olha, tem vários aqui, ó. Super Mario 64, por exemplo, mostrou ali no VTzinho antes do vídeo, o Mario primeiro, o Mario Bros. Super Mario 64, ele pegou aquele jogo do Mario tradicional em 2D, que tu vê o personagem de lado, e levou para um ambiente tridimensional. Você é designer, isso? Eu sou artista 2D, eu faço animação, ilustração, conceitos de arte. Para jogos? Para jogos, para clipes também, mas ultimamente mais jogos. Há quanto tempo já você trabalha nessa área? Meu primeiro jogo que eu trabalhei foi em 2002, faz tempo. 12 anos por aí. Mas eu sempre, ilustração, animação, não exclusivamente jogos, né? E hoje você está jogando aí o que seria? Para explicar mais ou menos assim para a gente, para quem nunca pegou um jogo na vida. Esse é um jogo em fase de produção, ele chama Griffon Knight Epic. A primeira fase, uma fase demo. Acabei de morrer. Ele está sendo... É um jogo independente. 3 amigos decidiram se juntar para fazer esse jogo, conseguiram um investidor por 1 ano. E estão tentando um complemento de renda pelo Kickstarter, para conseguir deixar o jogo melhor. Agora a gente vai conferir a reportagem, que a gente teve um pequeno problema no primeiro bloco. A gente confere agora com o morador de Bento Gonçalves, que acompanha já há muito tempo a evolução dos games. Olha só. Eu comecei em 1989, jogando Mario no Nintendo 8 bits, e dali pra frente embalei. Tinha um período muito curto que eu parei ali de jogar, mas basicamente todo o resto da minha vida eu segui mantendo esse hábito. Assim como Robson, os apaixonados por videogames acompanharam de perto a evolução dos jogos, começando com o Pong, em 1975, o Atari, em 77, o Master System, em 86, a década de 1990, marcada pelo Super Nintendo e o PlayStation, até os mais modernos, como o Xbox e o Nintendo Wii. A tecnologia dos games evoluiu tanto que o celular do Robson está sincronizado com esse videogame portátil e com o PlayStation 3. Ou seja, além de ser possível jogar nessas 3 plataformas, as conquistas são atualizadas automaticamente. Acabou ficando tudo uma coisa só, todos utilizam a mesma conta, então eles sincronizam. Se eu jogo no PlayStation 3, depois eu jogo no Vita e olho no celular, ele mostra o avanço dos jogos nas 2 plataformas num ponto só. Além da evolução tecnológica, os jogos passaram por mudanças de conceito. Para Robinson, estamos vivendo um momento bom e ao mesmo tempo ruim. Um momento bom para quem é um jogador mais casual, assim, que não tem o hábito tanto de jogar, quer jogar numa fila, por exemplo, do banco, é um período ótimo. Tem muita empresa surgindo, fazendo jogos simples. Tu joga de graça, né, pelo telefone e tudo. E ao mesmo tempo é um momento ruim para quem é um jogador mais hardcore, um jogador mais, assim, que leva a coisa mais a sério de jogar. O que acontece? Quem tá jogando mais, gastando mais, no caso assim, que paga, no caso, esse desenvolvimento, tudo isso aí, não tá vendo tanto retorno por parte das desenvolvedoras. O pessoal não tá largando jogos com mais novidade, tá demorando muito a sair os jogos. Mesmo assim, o diagramador está sempre atualizando a sua coleção, que já passa dos 70 jogos. Hoje se tornou interessante jogar por causa da qualidade geral dos jogos, as histórias que estão envolvidas dentro dos jogos se tornaram interessantes pela amplitude delas. Elas têm qualidade já em investimento também, como nível de cinema. Chegamos a um ponto em que os jogos estão competindo com os filmes, com a vantagem de ter interatividade, né? Atualmente, as crianças em casa, a diversão maior que existe é procurar os bugs que tem nos games, né? E o assunto geral é uma comentando com a outra no último bug que achou. Então, a exigência... Existe eu li não faz muito, uma matéria bem interessante sobre isso,
que diz o seguinte, o público quer novidades, mas ele é meio receoso a essa novidade, porque existem vários jogos espetaculares com propostas novas que a gente nunca tinha visto, né? Explorando conceitos novos, e eles não vendem bem. É impressionante que são jogos feitos por uma indústria onde são jogos feitos por uma equipe imensa. Né? Não são jogos indie, como a gente estava há pouco comentando, são jogos, né, que tem uma complexidade muito grande. Né? São várias equipes reunidas para execução e assim mesmo. Né? E pelo que a gente percebeu ali pela fala dele também, quem joga seguidamente, que tem o costume, que nem o nosso colega que trouxe todo esse material aqui, eles não se contentam muito em jogar aqueles jogos de dispositivos móveis, né, de celulares, por causa dos gráficos, né? Eles preferem os consoles mesmo. É questão da imersão. Né? Isso é perceptível também no mercado, assim, essa procura mais pelos consoles? Na realidade, eu acho que tem essa coisa da atração pela imersão. Quanto mais imersão, né? Eu acho que nós temos mercado para as duas coisas. Vou citar um exemplo e todo mundo vai saber. Candy Crush, né? Parece um joguinho inocente, né? Parece um joguinho tranquilo, você tem que combinar docinhos, né? E só que a King, que é uma empresa britânica, fatura milhões e milhões e milhões de dólares todos os meses em cima do Candy Crush, que é um joguinho, né, casual, um joguinho, né, inofensivo à primeira vista, assim, mas ele te prende de um jeito lá e é... Que nem o caso do Minecraft, né? Que... Tá certo. E agora, rapidinho, falando sobre a questão do mercado mesmo local, a gente tem, nessa pesquisa que a gente acompanha desde o início do programa, que a gente vem dando esses dados, de 133 empresas hoje que existem no Brasil, né, desse ramo de games, 10,74% delas, ou seja, 16 delas estão aqui no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul só perde para São Paulo, nesse caso, que tem um número maior de empresas. Por que dessa procura pelo sul do país? Tem alguma coisa que chame essas empresas para cá? Algum atrativo? Eu não sei o que chama a empresa ou não, o fato que está assim, né? Eu fui para o Animamundi há uns dias atrás e lá eles fizeram uma mesa de debate sobre games. Foi a primeira vez que aconteceu isso, num festival de animação, falar sobre games. E de 5 pessoas que estavam nesse debate, um era o apresentador, um era da Argentina, um de São Paulo e os outros 2 do Rio Grande do Sul, cada um representando uma empresa. E eles colocaram a quantidade de games que eles fazem para Disney, para DreamWorks, né, que são contratados de fora. Então isso eu acho que tem muito também de como iniciou essas empresas. Assim, pode ser que no Rio Grande do Sul tenha muito mais pessoas com vontade e dedicação de construir uma empresa de games, quer dizer, tem muito mais jovens que queiram fazer. Inclusive, um deles falou sobre a empresa dele que começou assim, queriam fazer um game e se uniram e começaram a fazer o game. Larga os empregos, larga tudo e fica fazendo o game, que é o sonho da vida deles. E isso depois traz uma experiência que no exterior eles gostam desse tipo de experiência. Tem também a ver com o número de contatos que tu tem no exterior, com quem tu fala. Se você realmente quer fazer alguma coisa, você deve buscar os meios de fazer isso. Então, de repente, o Rio Grande do Sul tem buscado isso. E outros estados talvez não tenham buscado. Aqui tem animadores famosos, tipo o Saldanha, que fez Era do Gelo, né? De gente que foi para os Estados Unidos e conseguiu fazer história lá, né? Que é do Rio Grande do Sul. Pois é, aí em outros países que estão na liderança aí desse mercado, né, a gente percebe que alguns deles em alguns deles existem políticas públicas, por menores que sejam, mas existem. Aqui no Brasil, como é que está essa questão? Existe um incentivo para o crescimento desse mercado até o momento ou não? Ele existe, esse incentivo ele existe, tá? Mas ele é muito pequeno diante daquilo que se quer ou que se possa ter no nosso país. Porque, na verdade, o game ainda, ele é mal visto por algumas pessoas, né? Assim, tipo, o game, tu vai ficar jogando, não foi visto como um mercado. Então, o que acontece é que as indústrias, elas se criam, as pessoas se unem e depois elas se destroem quando termina o game.
o fim do game é o fim da própria equipe. A equipe daí se dissolve e vai se unir de novo para fazer outro grupo. É quase como colmeias de abelhas, assim, né? Faz um grupo, faz a abelha e depois sai para fazer outra colmeia. Normalmente não duram mais de um trabalho. Não dura mais do que um. Se durar 2, está ótimo. Tá certo. Existe a figura também do gamer profissional, né? Que as empresas contratam para ser beta testers, né? Dos gamers que são lançados. Então, aqui no Rio Grande do Sul, já ouvi falar de vários casos de pessoas que têm um vencimento para fazer exatamente essa função. Né? Então... Tá certo. Gê, tu queria fazer uma colocação aí? Diga. Eu acho importante ressaltar, nesse quesito dos países que botam muita fé nos jogos, por exemplo, a Coreia, que em jogos de computadores, eles passam em TV o chamado e-sport. É o esporte eletrônico nos computadores. Países como a Coreia têm canais de TV para esses esportes e eles já alcançaram o mundial desses esportes. O próximo, por exemplo, vai ter um lucro de 3 milhões para a equipe vencedora. E aqui no Brasil já existem equipes de e-sport que recebem mais de 10 mil o salário para tu jogar. E isso está começando a aparecer nas outras mídias. E lá o governo, por exemplo, da Coreia, um jogador profissional é como uma estrela de rock nos Estados Unidos ou um jogador de futebol aqui. Eles lotam estádios, as pessoas amam eles e querem posar em foto com eles e tudo mais. Daí a gente vê que em outros países, principalmente para lá, existe muito incentivo para essa área. Tá certo. Obrigado, viu, por essa colocação bem importante. Rogério, né? Gustavo, tudo bem? Tudo bem. Você também é amante dos games, Gustavo. Como é que... Você já trabalha na área ou não? Eu não trabalho. Só ergue o microfone. Eu não trabalho na área, eu sou arquiteto, mas joguei muito game durante a minha vida, principalmente na infância, e ainda continuo jogando. Tá certo. E, no caso, se você acha que esse mercado fosse mais favorável, você entraria nesse mercado também? Olha, é uma boa ideia. Na verdade, eu sempre brinco, falo com os meus amigos arquitetos que a gente constrói espaço, a gente projeta o espaço arquitetônico, casas, edifícios. E os game designers constroem espaços virtuais. E isso tem muito a ver uma coisa com a outra, ainda mais hoje em dia, que a diferença entre o material e o digital é cada vez menor, é mais fluida. Então, tanto eu acho que o mundo dos games podem aprender arquitetura, como nós arquitetos podemos aprender também desse universo virtual do mundo digital. Até porque a atividade hoje de vocês, os arquitetos, está muito aproximada também, porque hoje vocês têm vários sistemas para montar os ambientes, né, em 2D, 3D, enfim, que usam um pouco desse meio também. É verdade. O instrumental é comum. A modelação em 3D, ela serve tanto para você criar animações, que depois vão aparecer num vídeo de animação, ou num game, ou também para fazer projetos de arquitetura. Eu até digo mais, algumas obras de arquitetura que podem parecer formas impossíveis, como alguém tenha na cabeça o Guggenheim Bilbao, na Espanha, que é uma obra com formas muito diferentes, era um universo de forma, essa imagética, foi antecipada no mundo dos games e da animação, porque era uma coisa mais fácil de modelar com esses programas através de computador, e que a arquitetura aprendeu bastante com eles. Tá certo. Obrigado. Então, pode passar ali para agora sim o Rogério, né? Troquei o nome dos dois, mas tudo bem. Rogério, designer, né? Isso. Rogério, como é que tu percebe também esse mercado? Você já está inserido nele ou está começando? Na verdade, toda a minha infância foi baseada em videogame, né? Não só em videogame, claro, mas uma boa parte dela foi. Não trabalho com isso, não tenho uma ligação profissional com isso, mas a parte de entretenimento, com certeza, influenciou bastante, assim. No caso, o te agrada mais você utiliza os games mesmo para entretenimento, não é nem tanto pela questão, como a gente viu antes dos serial games, né? Isso. Basicamente como entretenimento, né? Passatempo e tal, sou dessa parte da pessoa. Qual aquele jogo, assim, que te marcou a vida? Com certeza, Chrono Trigger do Super Nintendo, que é um RPG, sempre fui mais ligado nesse tipo de jogo, assim. Esse aí foi um que foi a divisor de águas para mim, assim. Tá certo, então. Obrigado pela participação de vocês aqui. Eu queria ver com vocês rapidinho, assim, qual que é as principais políticas públicas que vocês acham que podem ser empregadas hoje no Brasil para tentar dar um impulso para esse mercado de games? Seria, de repente, aproximar mais o mercado das universidades? Seria a criação de alguns eventos? O que seria para vocês, assim, a forma ideal? Eu acho que está nascendo isso, de certo modo, né? A gente enxerga isso nos
editais, que eu vejo bastante editais acontecendo, né, para financiar, né, desenvolvimentos. Eu vejo os games entrando nas universidades como objetos de estudo, que é uma coisa recente, né? Então, ele está sendo incorporado também nesse meio. E eu vejo a indústria amadurecendo, né? Porque, querendo ou não, os games são uma indústria jovem ainda, né? Comparando com cinema, por exemplo, que já tem 120, 100 e tantos anos, os games têm 20, né, 25 anos de indústria forte, pelo menos, né? Então, é uma indústria que está ainda amadurecendo aqui, né? Então, talvez seja uma questão de algum tempo a mais, quem sabe, né? Eu acho que, sim, tem muitas partes no país que já existem os núcleos de produção digital, né? E que estão formando muita gente na área de audiovisual, né? E isto, se começar... Eu, há pouco tempo, né, tive a oportunidade de dar um curso num núcleo... Ponto de Cultura. No Ponto de Cultura, né, que é uma versão do que seria isso, né, de um núcleo de produção digital, onde se tem a parte de toda a parte multimídia que envolve a criação de games, que é a parte do áudio, a parte da fotografia, a parte da programação, né, a parte da modelagem e da animação, né? Né? Então, assim, que de repente já seja um incentivo para que essas pessoas procurem uma formação mais elevada, né? Certo. Maurício? Eu entendo que o desenvolvimento também vem daqueles que têm vontade de desenvolver, porque eles pressionam os meios públicos para que se cheguem a isso, né? Por exemplo, o festival em Garibaldi foi uma atividade inicial minha e hoje ele é apoiado pela Prefeitura Municipal de Garibaldi com um fundo de cultura. Então, isso, na animação, isso já é muito claro, mas isso também pode acontecer na parte de games. A gente sabe que Caxias do Sul tem aí os editais, né? E que esses editais, eles ainda não estão contemplando a produção de games, assim, de forma mais explícita. Então, isso pode acontecer e vai acontecer, assim como antes não existia animação nesses fundos de cultura, pode vir a ter games, mas vai partir de quem está interessado em produzir, porque o governo não vai dizer assim, eu vou abrir um edital para ver se tem alguém que quer fazer. Antes tem que ter pessoas batendo na porta do governo dizendo, queremos fazer. Aí o governo diz, tem demanda, então ele vai apresentar projetos. Certo. Queria fazer uma colocação também? Colocar ele agora ele falou um pouquinho sobre isso, queria saber a opinião dos outros também, que a gente estava falando que os games, além de ser entretenimento, é um mercado, é uma forma de educação, é referencial para arquitetura, para design. Ou seja, existem várias formas de aproveitar esses games, mas ele ainda não é considerado uma forma de cultura. Ele não tem os incentivos culturais dados pelo governo para coisas como música, como cinema e tal. E eu queria saber, ele falou um pouquinho agora, eu queria saber também a opinião dos demais. Quem pode responder? Eu vejo assim que no momento que você faz game, você está inserindo todas as culturas. Desde a parte arquitetônica, você vai para desenho, você vai para roteiro, e aí é livro, é escrito, você vai passar por música, tem que ter som, tem que ter sonoplastia, vai passar por cinema, porque você vai ter que ter a parte do game em cinema. Então, isso é óbvio que game é cultura. Se você entrar na casa de qualquer pessoa hoje, já dos 3 anos de idade, você já está vendo a cultura na mão das crianças. Porque é uma convergência das mídias, né? Assim como o cinema era, né? Uma convergência das produções de mídia, né? O game mais intenso ainda. Mais intenso que o cinema, sim. Onde o cinema parou, certo. O game... É uma continuação dessa intensidade, né? Ou seja, é um mercado que está em alta, né? Sim, com agora certeza. E para o futuro também. Com certeza. Tá certo, pessoal. Eu agradeço a presença de vocês todos, viu? Nosso tempo, infelizmente, está acabando, tá? Mas obrigado, acho que deu para elucidar muitas dúvidas sobre esse mundo dos games, enfim, que é muito bacana e a gente percebe, né, que a galera, pelo menos que está aqui agora, o pessoal que está aqui trabalhando nesse mercado, vai poder aproveitar muito. Futuramente também a questão de mercado. A gente agradece a presença de todos, vocês também que estão em casa, obrigado pela companhia. A gente fica até uma próxima, até mais.